Concurso para delegado de Polícia Civil em 2024. Quais as disciplinas mais cobradas nesses concursos para delegado de Polícia Civil? Compreendendo as três etapas comuns: provas objetivas, provas discursivas e peça prática, e a prova oral. Seja bem-vindo ao canal do Delegado Flaviano. Se você quer ser aprovado no concurso para delegado de Polícia Civil ainda em 2024, é muito importante que você assista esse vídeo até o final e vá entrando na frequência de alcançar a aprovação. O que é entrar nessa frequência? É você passar a consumir conteúdos que vão te aproximar do seu objetivo, que é alcançar a aprovação. Quando você quer, de repente, melhorar o seu desempenho físico, você passa a observar mais conhecimentos a respeito do desempenho físico. Isso vai te aproximando, vai te deixando inserido nesse meio. Se você quer alcançar a aprovação no concurso público, e especialmente no concurso para delegado de polícia, é importante que você entre numa frequência de começar a observar conteúdos acerca disso, conversar com pessoas acerca dos conteúdos que são cobrados. E nesse vídeo você vai ver quais são as disciplinas mais cobradas e aquelas disciplinas que realmente fazem uma diferença estrondosa na sua prova de concurso. Trouxe aqui, como está na tela para você, fiz um slide, as disciplinas mais cobradas dos concursos para delegado de Polícia Civil. E eu coloquei quais são as disciplinas. Primeiro, administrativo, depois eu coloquei direito constitucional, penal, processo penal e as leis penais extravagantes. É claro, aqui entra o penal material e também as disciplinas de penal processual, evidentemente. O que acontece? Essas disciplinas de direito penal extravagante, legislação processual penal extravagante, são muito amplas. Elas compreendem diversas leis que estão espalhadas aí Brasil afora e todas elas têm uma enorme relevância nos concursos para delegado de Polícia Civil. Isso com toda certeza. Você sabe muito bem, e eu imagino que sim, que a atribuição da Polícia Civil ela acaba sendo residual dentro das apurações das infrações penais. Então, excetuando as infrações eleitorais, as infrações penais e militares, a grande maioria das infrações penais, é claro, excetuando-se também aquelas de competência originária da União, recai sobre a Polícia Civil, que tem a atribuição para a apuração dessas infrações penais. Portanto, essas leis extravagantes, lei de crimes ambientais, o Estatuto do Desarmamento, a lei de drogas, a lei de organização criminosa, a lei Maria da Penha, de forma assim massiva, todas repousam dentro das esferas de atribuições da Polícia Civil. Portanto, são muito importantes para a prova objetiva, para a prova discursiva, muitas vezes abordadas nas provas de peça prática, a lei de prisão temporária, a lei de crimes hediondos, a lei que proíbe e coíbe os crimes de tráfico de entorpecentes. Enfim, essas leis extravagantes penais de direito material e extravagantes processuais penais, todas são altamente importantes para os concursos da Polícia Civil. Prova oral também são bastante abordadas. Aí quais são essas disciplinas, Flaviano, que são mais cobradas nos concursos para delegado de Polícia Civil, né? Não coloquei ao civil, mas isso aqui é voltado para o concurso de delegado de Polícia Civil, tá, meus caros? Então, para os concursos de delegado de Polícia Civil, essas são as mais importantes, porque ordinariamente essas disciplinas já fazem parte daquelas que são abordadas na prova discursiva e na prova oral. Então, na prova discursiva e na prova oral, essas disciplinas é que são abordadas de fato. Na maioria dos concursos, né? Claro que você pode ter eventualmente uma diferença aqui, uma diferença ali, mas de uma forma geral a gente pode dizer que essas disciplinas é que formam o núcleo mais importante de estudos para o concurso de delegado de polícia civil. E com toda certeza, né, uma ênfase aqui em direito constitucional, penal, processo penal e as leis penais extravagantes. O administrativo também é extremamente importante. E me lembro, inclusive, na minha prova oral, no concurso para delegado de polícia civil, fui indagado a respeito de conteúdos de direito administrativo. Ainda lembro, na época foi atos administrativos, atos administrativos. Então, essas são as disciplinas mais cobradas em todos os concursos para delegado de polícia civil, não tenho dúvida nenhuma. Então, se você quer começar a se preparar para um concurso que ainda nem saiu o edital, mas vai ser agora em 2024, e você não sabe por onde começar, comece por essas disciplinas, estude todas elas, né? Todas elas. Direito administrativo, agentes públicos, atos administrativos, processos administrativos, licitações de contratos públicos, estude todos os assuntos de direito constitucional, penal, processo penal e todas as leis penais extravagantes. Você não está errando, você está no melhor caminho para alcançar a aprovação no concurso para delegado de polícia civil.
Agora, existem outras disciplinas, a depender do estado, que são abordadas também, algumas em uma quantidade maior de importância, outras não tanto. O que é muito comum, né, nos concursos de delegado de Polícia Civil, e nós acreditamos que num período, talvez num médio prazo, elas deixem de ser observadas, né? Os conhecimentos regionais. O que são esses conhecimentos regionais? A história de determinado estado. Então sempre vem lá a história do estado do Tocantins, história do estado de Pernambuco, a geografia se inclui dentro desses conhecimentos regionais. Então você também tem comumente aí o conteúdo de história e geografia. Inclusive na prova de Rondônia que eu fiz para delegado de polícia foi abordado e, salvo engano, foram 10% da prova, uma quantidade significativa, dada a complexidade de todos os outros conteúdos. Então, 10% da prova de delegado de polícia civil em Rondônia em 2014, quando eu fiz, era conteúdo de conhecimentos regionais. Agora, por que isso? Porque em Rondônia existe uma lei estadual, não tenho certeza se ela já foi revogada ou não, mas na época existia, estava em pleno vigor, e essa lei exigia que todos os cargos do Poder Executivo, então todos os concursos para ingresso em cargos do Poder Executivo, deveriam ter pelo menos 10% da prova sobre os conhecimentos regionais. Então, isso acaba obrigando as bancas a observarem essa margem de 10% para história e geografia do estado de Rondônia, aqui em Rondônia, certo? Nós sabemos que a Polícia Civil é um órgão que integra o Poder Executivo, portanto, tem que observar as leis que tratam a respeito do Poder Executivo. Depois disso, é comum a gente ver também, em alguns concursos, em algumas provas para delegado de polícia, a cobrança de direito civil. Aqui, normalmente, é uma ênfase em que? A parte geral. Então, normalmente, a parte geral do direito civil é abordada em alguns concursos para delegado de polícia. Claro, tem alguns assuntos de direito civil que são muito relevantes para a prova de delegados de polícia. Aqueles relacionados à incapacidade, aqueles relacionados aos bens. Além desses assuntos de direito civil, obrigações e responsabilidade civil, mas principalmente obrigações. É muito comum no campo prático, você no dia a dia, como delegado de polícia civil, se ver em discussões, né, ou ser submetido à sua análise, discussões de obrigação, mas que acabam indo para uma delegacia de polícia relacionadas a um caso de um excesso, de uma ameaça, de uma extorsão ou relacionado ainda ao exercício arbitrário das próprias razões, que são crimes que estão previstos no Código Penal. Então a pessoa tinha um contrato, tinha uma negociação com um determinado indivíduo, se obrigou a cumprir determinado acordo, não cumpriu, aquele terceiro indivíduo foi lá e tomou algum bem para cobrir a sua dívida, né, de certa forma para fazer a justiça com as próprias mãos. E acaba isso indo parar na delegacia de polícia. Alguém aciona a polícia militar, alguém aciona algum órgão policial e as pessoas vão lá para a delegacia de polícia. Muito comum. Então, apesar de não ser cobrado em todos os concursos para delegado de polícia civil, a disciplina de direito civil ainda é importante sim, né? E a depender do seu concurso, a depender do estado para o qual você está se preparando, é importante que você tome nota e fique atento. Nos editais anteriores foi cobrado direito civil? Bom, se foi, então vale a pena você dedicar uma parte do seu tempo a esse estudo. Agora, claro, em menor ênfase do que se comparado àquelas disciplinas que são mais cobradas. Aqui eu posso falar para você o seguinte: 60% do seu tempo. Vou começar a estudar para o concurso para delegado de polícia. 60% do meu tempo vai ser essas disciplinas que são as mais importantes. Pode ir sem medo, pode ir sem medo. Não vai ter menos de 60% da sua prova sobre esses assuntos. Pode ir tranquilamente. Então você faz assim, poxa, eu vou estudar 10 horas por semana. 6 horas na semana serão administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação penal extravagante. As outras 4 horas você distribui nas disciplinas conforme o edital, conforme seja do seu interesse. Mas aqui é 60%, 70% talvez. Eu coloco 60% que é uma margem baixa. Mas se você jogar 70% do seu tempo de estudo aqui, você não erra, você não falha, você se aproxima mais de alcançar a sua aprovação. Depois disso, direitos humanos. Claro, direitos humanos para qualquer cargo policial é uma disciplina interessante, é uma disciplina importante. E é uma disciplina que vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo quando o objetivo é alcançar a aprovação no concurso para delegado de polícia civil.
A gente costuma ver, principalmente quando você estuda o direito constitucional, o direito civil e os direitos humanos, um núcleo de assuntos que são muito comuns e que são observados, às vezes, sob uma perspectiva internacional. Então se diz assim, olha, no âmbito internacional, os direitos fundamentais equivalem aos direitos humanos, e no âmbito privado interno, os direitos da personalidade equivalem aos direitos humanos, assim como equivalem aos direitos fundamentais no âmbito interno do direito público, que seria o direito constitucional. Então, com toda certeza, se você já tem se dedicado ao direito constitucional, estudou os direitos e deveres individuais e coletivos com profundidade, você vai ter uma facilidade para compreender os direitos humanos. Claro, isso não quer dizer que você vai decorar aquelas convenções e os tratados internacionais que formam realmente a roupagem dos direitos humanos no cenário de concursos públicos, mas você vai ter uma noção do que esses tratados e convenções internacionais determinam, né, o que se estabelece através desses tratados. Depois disso, a gente tem criminologia, que é uma disciplina que eu considero bastante importante, principalmente se você estiver estudando a parte de teoria do crime, do direito penal, os assuntos introdutórios do direito penal. É cobrado em todo concurso? Não, não é cobrado em todo concurso para delegado de polícia. Alguns são cobrados. Alguns concursos de delegado de polícia são cobrados, mas nem todos. Fique atento ao edital. O edital anterior abordava criminologia? Se abordava, você vai dedicar uma parte do seu tempo. Mas veja, é uma parte menor. Você vai estudar com maior ênfase aquelas disciplinas que são realmente cobradas e com um peso muito grande dentro da sua prova, e em uma medida menor você estuda essas disciplinas. Medicina legal para delegado de polícia civil, com toda certeza, é algo imprescindível, né? Tá aqui, na minha opinião, deveria ser inserida entre as disciplinas mais importantes. Medicina legal para delegado de polícia civil é imprescindível. Nós temos na prática a verificação de que a maior parte das infrações penais se dão num cenário de violência física contra a pessoa. Então você tem as lesões corporais, os crimes que são complexos, ou o crime de roubo em que você tem uma lesão corporal, os crimes que causam a morte dolosa ou culposa, e todas essas infrações penais exigem uma análise aprofundada da medicina legal para ajudar a compreender o que aconteceu, para ajudar a esclarecer o fato e alcançar a autoria daquele fato delitivo. Na prática, no cenário dos concursos, nós não vemos com tanta ênfase. Porém, é muito comum em alguns estados, inclusive aqui em Rondônia, foi abordado. Se você quer saber o que é cobrado em cada estado, o que foi cobrado em cada estado, em cada concurso, em datas anteriores, em anos anteriores, você pode entrar no meu site www.delegadoflaviano.com.br, lá tem um mapa de todos os cargos, e ali você vai ver em cada estado o que foi abordado, quais são as etapas da prova, e você vai saber se no estado já foi cobrado medicina legal e se tem perspectiva de ser cobrado novamente. Eu acredito que o estado que já cobrou medicina legal na prova objetiva, manterá assim. Nas provas objetivas, cobra medicina legal, e aí tudo bem se nas provas discursivas não houver essa cobrança. Por fim, outra disciplina que também é relevante, porém não é vista com ênfase em todos os concursos para delegado de polícia civil, é de direito tributário. Quando tem, e eu me lembro de alguns concursos que já tiveram, fica ali na parte das imunidades tributárias. Então, essa parte de imunidades tributárias acabam sendo cobradas dentro do direito tributário. É o que se vê mais comumente. Não quer dizer que você não possa se deparar com assuntos mais aprofundados de direito tributário. É possível. Se o edital contempla o direito tributário e ele especifica qual é o conteúdo programático, você pode se deparar com qualquer questão dentro dessa prova. Você tem que estar preparado. Mas não é aquela prova, aliás, não é aquele assunto que você vai ter que despender o seu tempo, né? Gastar boa parte do seu tempo para compreender ele. Basta você conseguir fazer uma boa leitura e revisar aquilo que você já estudou na faculdade, talvez na parte de direito tributário você consiga ficar muito tranquilo. E aí eu quero deixar nesse vídeo um plus, né? Um algo a mais para você que está se preparando para delegado de polícia civil em 2024. Então começou os estudos, quer começar, ainda está em dúvida, ainda está pensando o que vai fazer. Quero te dizer, ou quero te trazer esses temas que são os mais cobrados nas provas de delegado de polícia. Esses são os temas mais cobrados para delegado de polícia civil. As provas para delegado de polícia civil, com certeza,
recebem um ênfase dentro do direito penal, dentro do direito processual penal, dentro das leis penais especiais ou leis penais extravagantes, dentro do direito constitucional e do direito administrativo. Veja só, o que é comum? Você não estava estudando. De repente você mora aí, estado de Minas Gerais, que inclusive está próximo de realizar um concurso público para delegado de polícia, você não estava estudando, você se formou na faculdade, de repente você trabalha em algum órgão, de repente você está advogando, de repente você está lecionando, enfim, mas você não está estudando para concurso. E aí você saiu o edital, você, poxa, sempre quis ser aprovado num concurso desse para delegado de polícia, mas o edital acabou de sair, não tenho condições de iniciar o meu estudo agora em 2024, não vou me sentir seguro de fazer essa prova. Não tem problema, cara. Para você vai ser tranquilo, se você já está em Minas Gerais, a prova é em Minas Gerais, você não vai ter dispêndio, você não vai ter gasto, você vai conseguir fazer a prova aí próximo da sua residência. Você vai estudar um pouco entre a publicação do edital e a data da prova. Agora, você evidentemente não vai ser capaz de estudar todos os conteúdos, a não ser que você já tivesse os seus resumos de estudos de todas as disciplinas. E é claro, através dos resumos você consegue extrair uma quantidade muito melhor e mais significativa de conteúdo. Mas não é o seu caso. Você não estava estudando, você estudou em um momento anterior e você quer dar uma revisada, um apanhado geral para fazer essa prova de delegado de Polícia Civil em Minas Gerais. O que você vai estudar? Eu estudaria esses conteúdos, né, essas disciplinas e esses conteúdos que eu coloquei na tela. E se você fosse meu aluno, eu iria te recomendar a mesma coisa. Por quê? Dentro da disciplina de direito penal, nós vemos como a teoria do crime recebe algo em torno de 30% das provas de direito penal. Então, 30% das provas de direito penal, praticamente prova de direito penal, quero dizer o seguinte, as questões de direito penal. Então, dentre todas as questões de direito penal, aproximadamente 30% tratam de teoria do crime. Claro, teoria do crime é um tema bastante extenso, mas existem outros assuntos que não se englobam dentro da teoria do crime. Os crimes em espécie, teoria geral da pena, também não se engloba dentro da teoria do crime. Então eu daria o meu ênfase aqui, teoria do crime, para o direito penal, primeiramente. Depois, crimes contra a pessoa, com toda certeza, também é extremamente abordado nas questões de direito penal, e os crimes contra o patrimônio. Faria essa revisão, esse aparato geral da direito penal, da disciplina de direito penal, para a prova de concurso de um delegado de polícia que eu não tivesse tempo suficiente para estudar ainda em 2024. E processo penal? Aqui não tem a menor dúvida. Investigação preliminar, provas e as medidas cautelares. Tá vendo por que esses três assuntos? Esses três assuntos são aqueles que o delegado de polícia civil deve saber de cor e salteado. Ele deve dominar com profundidade. Além disso, a investigação preliminar, as provas e as medidas cautelares vão te ajudar diretamente na peça prática. Então, se houver uma peça prática nessa prova de delegado de polícia que você vai fazer agora em 2024, com certeza esses assuntos vão te ajudar e muito na prova de peça prática, porque é isso. As medidas cautelares estão num cenário de formulação de peças práticas externas, né, aquelas que nós peticionamos junto ao judiciário, aquelas que nós enviamos para órgãos externos, e elas todas estão nesse contexto, visando a colheita de provas e elementos informativos. Então, investigação preliminar, provas e medidas cautelares é o grosso de processo penal para delegado de polícia civil. Entre as leis penais extravagantes, eu diria o seguinte: selecione lei de drogas, crimes ambientais e a lei de organização criminosa. A lei de organização criminosa foi elaborada em 2013, mas logo após a sua elaboração, ela passou a ser cobrada assim de uma forma estrondosa nos concursos para delegado de polícia. E mais do que isso, ela é uma que a gente vê efetivamente sendo aplicada na prática. Então, além de te ajudar na prova objetiva, ela pode te ajudar também na prova discursiva e uma eventual peça prática. Lei de drogas, crimes ambientais e lei de organização criminosa. Direito constitucional não tem erro. Direitos fundamentais e organização política administrativa. Direitos fundamentais e organização política administrativa. É o que você tem que estudar se você não tem tempo em 2024 para fazer um estudo complexo e você só vai dar uma revisada, um aparato geral para fazer a prova de delegado de polícia. Para finalizar, administrativo. Direito administrativo que você deve estudar:
agentes públicos, os atos administrativos e as licitações de contratos. Aqui também não há medo, não há receio de errar, você não vai errar. Se você observar essas disciplinas, se você fizer o seu estudo com base nessas disciplinas, não tem perigo de errar, né? Pode ser, evidentemente, que sejam abordados outros assuntos que não foram estudados por você para fazer essa prova de concurso, mas essas disciplinas, esses assuntos, esses temas, com toda certeza serão abordados na sua prova. Então veja só, compreenda o cenário. Você sabe quais são as disciplinas mais importantes para estudar em 2024. Você vai estudar por essas disciplinas e priorizar esses assuntos, evidentemente, que eu te citei. Agora, saiu o edital, você ainda não está preparado, não se sente preparado, mas quer fazer a prova, tem condições de fazer essa prova, bom, você vai estudar esses assuntos que são mais comuns ao serem abordados, são comumente abordados nas provas para delegado de Polícia Civil, tá certo? Continue no seu propósito, continue no seu foco. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito desses assuntos que são mais abordados que eu citei aqui, pode lançar no campo dos comentários. Deixe seu like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um abraço, até mais.